Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, o nosso assunto será o Sistema Prisional Gaúcho. Mas por aqui, o foco da nossa pauta é a ressocialização das pessoas que, nesse momento, estão privadas de liberdade aqui no Rio Grande do Sul. E para falar justamente sobre esse assunto, eu recebo hoje, nos estúdios da TV Câmara, a Fernanda Dias. Ela que é coordenadora da Divisão de Trabalho Prisional da SUSEP. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa noite. É um prazer para nós, enquanto SUSEP, poder falar um pouco sobre o trabalho prisional, sobre a integração social, ressocialização, né? São pautas bastante positivas que são importantes a gente estar divulgando também. Perfeito. E justamente sobre essa integração social que tu mencionaste, Fernanda, gostaria que tu começasse nos falando de maneira ampla como funciona esse núcleo, essa divisão de trabalho prisional dentro da SUSEP. Certo. Então, a divisão de trabalho prisional, ela pertence ao Departamento de Tratamento Penal, né, que é o departamento que atende todas as políticas de atenção ao tratamento penal de saúde, educação e trabalho. Então, a minha específica é de trabalho prisional, né. Todas as atividades de trabalho que são desenvolvidas dentro de uma penitenciária, todos os serviços, né, manutenção, cozinha geral, reparos, hidráulica, todas as manutenções de forma geral, elas são prestadas por pessoas privadas de liberdade que exercem aquela atividade e recebem a remissão da pena, né? Além dessas atividades internas, né, também é oportunizado o trabalho prisional remunerado, né, que isso acontece através de um convênio, né, uma pactuação entre empresas e órgãos públicos, conosco, SUSEP e a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, para que então essas empresas e órgãos públicos oportunizem uma vaga de trabalho remunerado para essas pessoas privadas de liberdade. E a partir de casos já de sucesso, se eu posso chamar assim, de ressocialização, a gente conhece muito o caso da penitenciária de Canoas, a PECAM 1 ali, que tem cerca de 7 anos já de existência. Esse caso da PECAM, ela pode ser considerada um case de sucesso já no projeto de ressocialização aqui no Rio Grande do Sul? O que acontece? A penitenciária, o complexo de Canoas, né, existe o complexo de Canoas, que é onde tem o maior número de termos de cooperação de empresas instaladas para a utilização de mão de obra prisional. E existe a PECAM 1, que é a parte, né, mas que também tem empresas instaladas lá. Então, o que a gente traz como case de sucesso é o complexo da PECAM, né, em razão da quantidade, né, do alto número de empresas instaladas lá e do quantitativo de pessoas em atividade de trabalho remunerado. Então, lá sim é um case de sucesso para nós, porque é algo que vem dando muito certo, né? A gente tem um grande número, em torno de 13 a 16, né, contando os que estão em tramitação, de termos de cooperação para a utilização de mão de obra. Tem empresas que fabricam estofados, puffs, cabeceiras, móveis em MDF, costuras de uniforme, costura de roupas para chuva, de motoqueiro. Também tem empresa de containers que está se instalando lá. Então, tem uma série de empresas que estão instaladas lá, utilizam mão de obra prisional, qualificam e remuneram em torno de 200 pessoas privadas de liberdade que lá cumprem pena. E para a gente chegar nessa definição de case de sucesso, a gente precisa de alguns números também que comprovem que o estudo, enfim, que todo o projeto implementado deu certo. Falando da PECAM ou de maneira geral mesmo no estado, quantos por cento a ressocialização melhorou, falando também de menores índices de reincidência de crimes? Quais esses dados que a SUSEP pode trazer para nós? O número quantitativo exato, assim, a gente não tem, porque não se tem um estudo sobre isso, né? O que a gente pode perceber do conhecimento empírico, que uma penitenciária onde tem trabalho prisional, onde as pessoas estão ocupadas, quer seja em atividade de trabalho, atividade de educação, atividade de lazer, é um espaço onde há muito menos intercorrências de segurança, né? É um espaço menos tenso, as pessoas que lá cumprem pena desenvolvem essas atividades, né? Tem todo um significado perante essa família com isso, né? Uma mudança de perspectiva dentro do núcleo familiar, porque quando uma pessoa é presa, ela acaba sendo um ônus para a família, no sentido de que a família tem que despender da visita, né? Tem todo esse investimento de tempo e de custo que a família precisa fazer para visitar, para prestar assistência de forma geral. E quando a pessoa desenvolve uma atividade de trabalho remunerada, ela pode contribuir com a família, então ela muda de perspectiva
perspectiva perante a família. E isso a gente nota que é algo muito positivo do ponto de vista da integração social e da ressocialização, porque a pessoa, a partir daquela atividade, ele começa a se enxergar numa outra perspectiva. Fernanda, então, para a gente aproveitar bastante a tua atuação profissional e também a tua vivência pessoal nessa função, lhe pergunto se tu enxerga, então, essa relação imediata das oportunidades de trabalho com a melhora no comportamento dentro do sistema prisional? Com certeza, com certeza. No complexo da PECAM mesmo, a gente tem um caso que a gente gosta de trazer, assim, que é uma pessoa que está privada de liberdade no município de Osório, na penitenciária de Osório. Ele aprendeu um ofício lá como marceneiro, né? Hoje ele abriu uma empresa e ele está instalado no complexo da PECAM, né? Desenvolvendo a atividade lá. E tem uma pessoa que é gerente da empresa lá com ele, que também já foi egresso. Então, a gente percebe que tem toda esse... o retorno, ele vem, ele existe, né? A gente consegue medir ele, não com um número, mas a gente consegue enxergar ele, né? Vem, o fenômeno, ele aparece, né? E esses cidadãos que acabaram passando por esse processo, por esse projeto de ressocialização, eles têm uma maior tendência também em cooperar e ajudar os próximos que estão vindo também a participar. Com certeza, com certeza. Como é um movimento deles que trouxe uma mudança, um benefício para eles diretamente, né? As pessoas que demonstram esse desejo e essa iniciativa de querer mudar de vida através do trabalho são recebidas por esses... por essas pessoas que já tiveram a mesma experiência, que podem estar oportunizando a experiência positiva para eles também. E, Fernando, falando das oportunidades de trabalho em si, quais tipos de setores são mais ofertados dentro do sistema prisional gaúcho, estão mais presentes nas oportunidades de trabalho hoje? Então, a gente percebe que costura é algo muito presente, assim, é algo que dá muito certo, porque existe uma escassez de mão de obra de costura de forma geral, né? Um ponto positivo, um ponto que é importante a gente trazer é que as vagas de trabalho prisional, elas não concorrem com as vagas no mercado, vagas de trabalho da população em geral. Por quê? Porque existe uma escassez de mão de obra muito grande e muita dificuldade. A gente escuta muito isso dos empresários, né? Que por mais que eles se instalem nas penitenciárias, que utilizem a mão de obra ali, que iniciem com um número pequeno e que vão gradativamente aumentando, eles permanecem com essa mesma demanda, essa mesma escassez fora, né? As vagas fora continuam existindo e continuam, né, tendo essa rotatividade e essa dificuldade das empresas de tá ocupando. E sobre as empresas, como tu tem acompanhado esse movimento de interesse delas em fornecer essas oportunidades de trabalho, em fechar parcerias junto à SUSEP, Ministério Público, não sei exatamente como funciona, pode nos explicar também como funciona o termo de cooperação entre as empresas e o sistema prisional? Tá, então o termo de cooperação, ele é uma forma de convênio, né, das empresas e dos órgãos públicos conosco, com a Secretaria, né, Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo e a SUSEP. E do contrato ali é a utilização da mão de obra da pessoa presa, né? Neste momento não tem a intervenção do judiciário nessa questão, é mais a nível do executivo mesmo. Então, as empresas pactuam conosco, os órgãos públicos também, e dependendo do objeto, né? Se é uma empresa que precisa se instalar numa unidade, ela se instala numa unidade. Se é um órgão público, por exemplo, que precisa da mão de obra fora, daí as pessoas em regime semiaberto, tornozeleira, se deslocam, então, ou da sua residência, quando tornozeleira, ou do regime semiaberto, quando for o caso, até o espaço onde tem atividade de trabalho, desenvolve a sua atividade lá e depois retornam. Então, a Secretaria, ela propicia a oportunidade de fechar uma parceria, mas o interesse parte da empresa. Das duas formas, né? O que a gente percebe que acontece bastante, assim, a empresa, geralmente é com a empresa isso, né? A empresa percebe, tem um concorrente que já está instalado em algum lugar, né? Vê que o concorrente está com um diferencial que ela não identificou o que é. E aí ela vai a fundo e descobre que aquele concorrente está instalado numa unidade prisional. E aí tem todas as questões, né, da competitividade, do valor, eu posso trazer um pouco disso também depois, da remuneração, e também pela questão, né, do foco, da concentração, da dedicação das pessoas que estão privadas de liberdade, né? O trabalho dentro do sistema prisional, ele tem um diferencial de valor um pouco diferente, talvez, do meio aberto, porque a pessoa em liberdade, ela vai ter acesso a várias vagas, ou, né, várias oportunidades. Então, como no sistema prisional ele é mais restrito, acaba tendo um valor diferente. E essas pessoas se dedicam também a gente percebe, né, uma dedicação maior das pessoas que estão em atividade
dentro do sistema prisional. Então, a gente percebe que a produção é maior, né? Que existe uma superação nas metas, muitas vezes, e isso tudo aliado à questão da competitividade financeira, da questão econômica, é muito significativo para as empresas, né? Então, geralmente as empresas procuram diretamente a penitenciária, né? Porque são do município, porque conhecem alguém, porque ouviram falar, e aí depois, então, chegam até nós, chegam no departamento. E algumas já buscam diretamente a SUSEP, e daí nós direcionamos para o lugar, né, mais adequado, que tem um espaço mais indicado, ou que fica mais próximo da empresa. É, com certeza, uma troca bastante lucrativa para ambos os lados. Exatamente, E quem ganha, no final das contas, é a sociedade, né? Porque a pessoa que está ali privada de liberdade, ela vai sair em algum momento. E de que forma ela vai sair, né? Então, é o nosso papel oportunizar que ela tenha uma chance, ela tenha uma outra perspectiva de sair dali com oportunidades diferentes daquelas que ela encontrou antes de adentrar o sistema penitenciário. E justamente sobre essas oportunidades posteriores à privação da liberdade, Fernanda, existe um projeto que propicia que o detento, hoje privado de liberdade, trabalhe dentro do sistema prisional e já tenha uma perspectiva de continuar trabalhando na mesma empresa, na mesma área de atuação, quando terminar de cumprir a pena? O trabalho prisional, ele é uma política que ele vem em ascensão, né? Então, muitas das nossas expectativas, elas estão em planejamento. E sim, existe essa expectativa. O que a gente vem trabalhando de forma mais pormenorizada, assim, pontualmente com as empresas, né? De que a empresa, além daquele espaço do regime fechado, ela também contemple no termo de cooperação o monitoramento eletrônico. Por quê? Porque a pessoa vai sair dali, se ela for em monitoramento, que ela possa, num primeiro momento, se colocar nessa vaga de trabalho via termo de cooperação, e que, num segundo momento, quando houver oportunidade de trabalho remunerado via CLT, né, quando ela já estiver em liberdade, que seja oportunizado o trabalho via CLT. Então, a gente trabalha, assim, nessa perspectiva. Mas o que a gente observa também, né? Que por mais que aquela empresa única ali, que foi a empresa que se instalou dentro da unidade prisional, que ofereceu a qualificação, que ofereceu o treinamento, que daquele tempo que a pessoa ficou ali dentro, ficou trabalhando e recebendo remuneração e que, né, tem todo um saldo positivo para essa pessoa, por mais que quando essa pessoa saia em liberdade, ela não vá trabalhar naquela mesma empresa, ela tem todo um mercado de trabalho, né? Porque ela está qualificada, né? Ela está habituada à prática ali da atividade desenvolvida, então ela vai ter uma maior facilidade de acessar as vagas né, de trabalho da sociedade em geral. Ela já criou rotina e disciplina suficiente para que ela busque também uma oportunidade. Exatamente. E hoje, quais presídios, regiões do estado trabalham com esse tipo de cooperação e parcerias com as empresas? Então, atualmente nós temos em torno já de 70 municípios, né, de todo o estado do Rio Grande do Sul, mais de 70 municípios que já utilizam mão de obra prisional. Então, muitos municípios que já utilizam, para que eles utilizam, né? É para esses serviços de mão de obra, de serviços gerais de rua mesmo, né? De manutenção de praça, limpeza, trabalho em secretaria de obras. Então, alguns outros órgãos públicos também, fundações, utilizam mão de obra nesse sentido. E as demais empresas de diversas áreas em todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, em Erechim, nós temos também um case de sucesso de empresas que estão instaladas lá há bastante tempo, assim, talvez as empresas mais antigas, né? São empresas que fabricam EPIs, luvas de couro, botas, né, de EPI em geral. E então em Erechim, em torno de 80 pessoas desenvolvem essas atividades. Depois a gente tem também Ijuí, né, é um número bastante significativo de termos de cooperação e pessoas em atividade de trabalho. Lá eles fabricam embalagens, fazem acabamento em embalagens de frigorífico, fabricam parafusos, fabricam bolas também de vôlei, futebol. E em diversos pontos do estado, né, às vezes um pouco menores, né, mas tem uma série de ramos de atividade que são desenvolvidos via termo de cooperação.
Fernanda, há alguns minutos atrás a gente conversava, tu falavas sobre a questão de melhor comportamento nesses locais, né? Melhorava o comportamento, inclusive. Me pergunto se nesses locais onde são ofertadas as vagas de trabalho também há um menor controle de facções e envolvimento com essa questão de dominância das facções dentro do sistema prisional gaúcho. Quando se tem atividade de trabalho, tem esse distensionamento das relações em geral, e isso, né, ocasiona que haja uma menor procura também por atendimentos médicos, por utilização a gente percebe uma diminuição no uso de medicação, principalmente das questões de saúde mental, né? Porque o trabalho ele vem para compor, né, esse cenário de mudança de perspectiva. Então, também o número de intercorrências de segurança, né, ele é bastante diminuído em razão das questões relacionadas à atividade de trabalho. Perfeito. E você falava antes das parcerias feitas entre a Secretaria do Sistema Penitenciário e também com as empresas que oferecem essas oportunidades de trabalho. Esse processo ainda é muito burocrático? Como faz para uma empresa que esteja assistindo agora participar de um projeto como esse? Então, como eu trouxe anteriormente, né, o trabalho prisional ele vem numa ascensão, ele vem numa perspectiva de melhora, né? Então, esse foi um ponto que a gente atuou para uma melhora. Há um tempo atrás, nós tínhamos um tempo maior, né, de tramitação. E nós trabalhamos, então, para que esse tempo fosse diminuído e hoje ele está em média 35, 45 dias, desde o encaminhamento de toda a documentação, né, da empresa para nós, SUSEP, até a nossa tramitação interna, SUSEP, Secretaria, e a publicação em Diário Oficial. A partir do momento que ele é publicado em Diário Oficial, ele tem vigência de 5 anos, né? E aí depois ele pode ser prorrogado novamente. Então, mas a média de tempo de tramitação é isso, 35 a 45 dias. E existe uma busca intensa das empresas? Há uma fila para participação? Como é que está esse interesse por parte das empresas? Existe, sim, uma busca bastante, né, bastante significativa, bastante acentuada, mas a gente tem inúmeros termos de cooperação que estão em tramitação, empresas em tratativas, né, buscando conhecer os espaços, a gente tentando adequar também as nossas possibilidades. E, Fernanda, aproveitando a tua participação aqui, eu gostaria de um depoimento pessoal seu da satisfação em fazer parte de um processo que engloba todo o sistema prisional gaúcho, claro, mas falando mais da divisão de trabalho e da ressocialização, como que tu observa, sendo uma testemunha ocular desse trabalho, um agente participativo mesmo dessa questão? Então, para mim é muito, né, para mim me traz muita satisfação, né? Eu sou assistente social de formação, eu sou TSP assistente social. Então, assim, a gente poder escutar deles, né? Como em alguns momentos a gente já pôde escutar deles em ocasiões do tipo formatura ou até mesmo num vídeo que a gente gravou numa unidade em Arroio dos Ratos, escutar deles assim, olha, eu nunca me imaginei costurando, né? E hoje eu aprendi um ofício, eu né, sou costurador de calçados. Quando eu sair daqui, eu sei que eu tenho uma possibilidade de mercado de trabalho, né? Eu me lembro de uma fala de um que dizia assim, hoje as minhas filhas se orgulham de mim, de saber que eu tô aqui trabalhando. Então, para nós tem, né, um imenso significado, assim, a gente vê de fato o nosso trabalho dando resultado, né? Isso é muito importante. E você falava também antes que o trabalho, a dedicação em si dessas pessoas que estão privadas de liberdade costumam ser ainda maiores na questão de disciplina, de empenho, dedicação, superar metas, enfim. Para você ainda há muito preconceito envolvendo o trabalho dentro do sistema prisional? Mais ou menos, o que acontece? Existem algumas empresas, por exemplo, que manifestam interesse, né? A gente visita, leva numa penitenciária para conhecer o espaço que tem e a empresa acaba declinando da proposta porque ficou um pouco assim. Mas isso é a minoria, assim, a maioria das empresas que se dispõe né, a escutar, visitar, conhecer, aposta nisso, né? E é algo que traz muita satisfação para nós também, né? Por exemplo, a gente tem eu tenho um relato, né, de uma funcionária de uma das empresas de costura que comentou que a empresa estava muito surpresa com a produção que vinha sendo feita na penitenciária. E que então um dos diretores da empresa disse, não, a gente vai ter que ir lá ver o que acontece lá, porque a produção está muito superior, eu quero aplicar aqui na fábrica aqui fora. E aí então foi uma equipe de diretores na penitenciária para conhecer a produção lá e para entender o que tinha de diferente lá que fazia com que eles tivessem resultados melhores, né? E aí então eles, né,
viram isso, né? Que as pessoas estão dedicadas, né? Que tem toda essa questão de foco, de concentração, um investimento também de ter uma funcionária da empresa ali junto para estar disponível, para estar orientando, né? Para estar conduzindo para o que a empresa espera de resultado, isso é importante também. Na sua opinião, então, é um modelo de ressocialização que deve, sim, claro, com aprimoramento sempre, mas deve ser levado adiante, ter vida longa. Com certeza, expandir cada vez mais, assim, né? Aumentar para, quem sabe, 100% das penitenciárias. Seria maravilhoso, é o objetivo sempre, Com né? certeza. A ressocialização é sempre a melhor saída. Uhum. Então, a gente encerra o nosso TV Câmara Entrevista de hoje, que tratou então do Sistema Prisional Gaúcho, focando na ressocialização e no trabalho interno dentro do Sistema Prisional Gaúcho. Por isso, a gente recebeu aqui nos estúdios da TV Câmara a Fernanda Dias, ela que é coordenadora da Divisão de Trabalho Prisional da SUSEP. Então, muito obrigado pela participação, Fernanda. Obrigada, eu. Se for possível, também quero deixar o contato de e-mail, Claro, né? por favor. Para que as empresas e municípios, órgãos públicos, enfim, em geral, que estejam nos assistindo, se tiverem interesse, nos encaminhem, então, o e-mail, a gente retorna, né, com a informação a respeito para a formalização do termo de cooperação. Então, trabalhoprisional@susep.rs.gov.br. Maravilha, a informação é sempre importante. Então a gente termina o TV Câmara Entrevista de hoje por aqui. Se você quiser acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Eu me despeço de você, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima edição.